beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do Vlog de TI, mais uma vez com mais um vídeo para vocês. Bom, algumas pessoas me perguntaram aí, na verdade teve um caso com um dos nossos colegas aí, que ele fazia a formatação da máquina e ele ficava usando o Windows e depois de um tempo o Windows corrompia, simplesmente parava de funcionar, perdia arquivos, os arquivos eram na verdade corrompidos e o Windows parava de subir. Então se você fizesse a formatação de novo, ele acabava acontecendo a mesma coisa. Então eu vou explicar para vocês aqui a diferença entre a formatação rápida e a formatação de baixo nível. Formatação de baixo nível, geralmente a gente conhece como Low Level Format. Beleza? Então aqui eu tenho um desenho de um HD, não reparem que eu desenho ridiculamente. Meus desenhos são horríveis, mas dá só para representar aqui. Então a gente tem um HD que é basicamente um disco magnético. Isso aqui é a parte da furação dele, é como se fosse um CD e tem uma peça aqui que trava o disco. E aqui a gente tem uma agulha de leitura e gravação. É uma agulha, ela não encosta no HD, tá? Ela flutua sobre o HD e a função dela é de forma magnética gravar lá no HD, sem muitos detalhes, zeros e uns. Então ele vai gravar as informações, os bits no HD. E esses pontos aqui são clusters. O HD, todo HD, pendrive, etc. tem clusters. E o cluster pode ficar com defeito. Então cada pontinho desse aqui é um cluster, o seu HD tem milhões de clusters. Beleza? Então o que acontece quando a gente faz a formatação rápida? Na formatação rápida, essa agulha vai passar aqui, ela vai apagar todos esses arquivos sem uma correção de erro. Tanto que é uma formatação que acontece bem rápido mesmo. Então se a gente pega um HD de 500 GB, a gente formata no tempo X. Se a gente for fazer a formatação de baixo nível ou low level format, essa formatação vai levar horas, enquanto que uma formatação rápida leva alguns minutos. Então por que leva horas? Ao invés dessa agulha passar aqui e simplesmente apagar as coisas, ou às vezes o sistema operacional ele simplesmente ele diz que para o HD que ali não tem nada, mas as coisas continuam aqui, que aí entra um outro tema que é a recuperação de arquivos, tá? Que já é tema para outro vídeo, muito em breve eu faço esse vídeo para vocês. E a formatação de baixo nível, ela vai passar em cada clusterzinho desse aqui e vai fazer uma verificação do cluster. Então tá indo, chegou aqui nesse cluster, esse cluster tá com defeito. Então o que o HD vai fazer? Ele vai marcar na placa lógica dele que esse disco, esse cluster aqui, ele tem um defeito. Então ele vai como se fosse riscar aqui. Para quê? Para na próxima vez que for sendo gravada alguma informação, a informação vai sendo gravada, chegou nesse cluster. Esse cluster ele não vai ser utilizado porque ele está marcado como ruim. Então esse cluster aqui é um conhecido como bad block. Vocês devem ter ouvido falar aí já do bad block. Então esse cluster aqui, como ele está com bad block, ele vai ser marcado para não ser utilizado. Ao invés da informação ser gravada aqui e continuar a gravação, quando eu for buscar a gravação, quando eu for buscar esse arquivo, quando chegar aqui, eu vou ter corrompido. Essa informação vai estar corrompida, então vai estar faltante. Então se for um arquivo do Word, por exemplo, o Word vai falar que aquilo está corrompido, pode não abrir ou pode abrir e chegar nessa informação aqui do texto e tá uns quadradinhos, um monte de caracteres especiais, parece outro idioma. Se for um arquivo do Windows, esse arquivo for necessário, o seu Windows não vai subir mais. Então, estando esse cluster gravado como bad block, ele não vai ser utilizado. Então, ao invés de gravar aqui, o arquivo vai pular esse cluster, ele vai ignorar, vai ser como se ele não fosse existente no HD e vai ser gravado no próximo cluster. Beleza? Então, a formatação de baixo nível vai verificar todos esses clusters para evitar que clusters com defeito sejam reconhecidos como clusters funcionais e sejam utilizados. Beleza? Então o que acontece também? Às vezes a gente pega um HD de 500 GB que era para ser reconhecido 485 mais ou menos originalmente, e lá é reconhecido 400, 390 GB. O que aconteceu com esse HD? Ele tinha muito bad block, ele estava com muito problema. E foi feita uma formatação de baixo nível e essa formatação de baixo nível ignorou vários blocos e teve uma redução de capacidade. Mas não significa que o HD não vai funcionar mais, ele vai ter essa redução. Dependendo do defeito do HD, se a agulha estiver com problema, estiver encostando no disco ao invés de simplesmente flutuar,
os bad blocks vão continuar aparecendo, ou está com algum outro problema qualquer. Os bad blocks continuam aparecendo, não é um HD de confiança para ser utilizado. Então, tá a explicação rápida entre formatação normal, formatação rápida e uma formatação de baixo nível, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem explicado isso. Se tiver alguma dúvida, podem colocar nos comentários. E se vocês acharam que essa arte aqui foi bonita também, que eu acho muito difícil, podem comentar também. Então eu fico por aqui, pessoal. Agradeço a todos que acompanham o canal, todos que estão vendo esse vídeo e todos os outros vídeos. Fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!